estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados assuntos, temas, mas sempre também abordando questões jurídicas para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos e dos seus deveres e cada vez mais atuante na sua comunidade. A TV Câmara é exibida no canal 23.2 da grade da TCM e também através da Telecab no canal 2. Você também pode acompanhar essa e outras edições através do nosso canal do YouTube. Bom, e o @Programa Cidadania é o nosso Instagram. Através dele você pode comunicar-se conosco. Sua dúvida, seu elogio, sua sugestão de tema para os próximos programas, fale conosco, porque nós estamos aqui para escutar você e para levar até você informação sobre diversos temas, tirando suas dúvidas, e que não são só suas, são minhas muitas vezes e também de Adalto, né, Adalto, meu companheiro aqui de programa, a gente sempre trazendo temas e assuntos para esclarecer as pessoas, desvendar alguns mitos, mas a gente aprende muito também aqui, né, Adalto? Joyce, hoje nós trouxemos aí a doutora Elita, né, que irá trazer um pouco de esclarecimento acerca do direito imobiliário. É um assunto que realmente tem mexido no dia a dia das pessoas, porque muitas das vezes a gente é indagado, eu comprei um imóvel e eu não tomei a precaução, tinha um imposto atrasado, tinha um débito, e o que eu preciso para regularizar, como eu faço, como proceder, o que é uma escritura? É preciso ter registro dessa escritura? Então hoje nós teremos a doutora Elita, que irá trazer todo esclarecimento, precauções e cuidados que você, que vai adquirir o imóvel, tem que ter na hora de aquisição do imóvel. Pois é, um assunto tão importante, né, que faz tão parte do nosso dia a dia, afinal de contas, as famílias, né, muitas famílias possuem seus imóveis e muitas vezes eles não estão devidamente regularizados. E essas dúvidas que você falou, Adalto, são dúvidas muito comuns das pessoas. E é por isso que nós achamos importante trazer esse tema e a nossa convidada, que já está aqui nos nossos estúdios, para poder conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Bom, mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta com a nossa convidada, conversando sobre direito imobiliário. Então não saia daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania e já passo então a palavra aqui para a nossa convidada, doutora Elita Germano, que é advogada, especialista em direito público e imobiliário. E eu já falava, Elita, no bloco anterior, né, que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, mas muitas vezes é um tema que às vezes parece esquecido. Então nós gostaríamos de agradecer primeiro sua disponibilidade, né, sua atenção em atender ao nosso convite e vir aqui conversar com as pessoas sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. É um tema interessante, a propositura é muito boa, o esclarecimento social é importantíssimo, porque muitas vezes o único imóvel de uma família é o bem que pertence a todos e não sabem como cuidar dele,
como defender ele de dívidas, de invasões, né? Então, é um fator social também, é uma contribuição social. Doutora Lita, Joyce, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de indagar, no momento da aquisição de um imóvel, no contrato, na assinatura de um contrato de compra e venda, o que é necessário, o que consta nesse contrato e quais são as precauções que o comprador tem que ter no momento da aquisição de um imóvel? O contrato de compra e venda, primeiro tem que constar a qualificação das partes, nome completo do vendedor e do comprador, o estado civil, se é casado, se é solteiro, união estável. É importante porque vai ensejar futuros garantias reais, né, em direitos sucessórios ou de família. Então é interessante que conste nesse contrato. E é sempre interessante pegar a matrícula deste imóvel no cartório. Nós temos muitos imóveis, vou citar como exemplo a cidade de Mossoró, que ele não tem a matrícula em cartório, porque são áreas não regularizadas. São oriundas de loteamentos clandestinos, parcelamento de solo de forma irregular. Então a prefeitura, que é quem detém o poder do parcelamento de solo, o cartório ele só faz os desmembramentos ou desdobros, que é a separação de qualquer área, quando recebe da prefeitura. Então, esse parcelamento de solo ainda depende, não é o cartório que determina se pode ser parcelado, desmembrado ou ser feito desdobro, né? Então, no contrato de compra e venda, é necessário constar a área, os limites, os confinantes daquele imóvel, se for já uma construção, se há averbação na matrícula daquele imóvel, esta construção. Então, é sempre importante procurar a matrícula do imóvel para ver o histórico do imóvel. Então, na verdade, doutora Elita, pelo que a senhora esclarece, a matrícula seria tipo uma certidão de nascimento, um CPF do imóvel, mais ou menos, porque assim, quando você vai adquirir o imóvel, que você se direciona ao cartório e procura pela matrícula daquele bem, lá vai ter o histórico dele, de como foi registrado, de onde veio, a origem, dimensão. E essa é uma das precauções, talvez, que você que vai adquirir o imóvel tem que se fazer ao tentar comprar, procurar logo o cartório, para saber a origem daquele bem, se ele está realmente regular, se não existe sobre ele, de repente, um ônus. Pode de repente, existir. Um problema judicial e você chega lá para adquirir o imóvel, de repente tem uma penhora gravada sobre ele. Então, assim, são esses cuidados que realmente tem que ter, e dentre eles está a própria matrícula, que é um histórico do próprio bem, né? Eu Exatamente. Que seja mais ou menos isso aí o sentido, né? Exatamente. A matrícula vai lhe dar o guia de como aquele imóvel se encontra. Tá. E somado a isso, eu acredito, Joyce, doutora Elita, que além dessa precaução que na verdade é junto ao cartório, com relação a algo atrasado em relação ao imóvel, impostos, taxas, etc e tal, porque aí você também, na aquisição, acho que você evitaria, né, futuramente ter alguém questionando que aquele bem A ou B você adquiriu com débitos, né, provenientes daquela aquisição, né? Na verdade, para se transmitir o imóvel, transferir a titularidade de uma pessoa para outra, é necessário o pagamento dos impostos ou a negociação para transferência da dívida desses impostos para o comprador. Então, nós temos, no caso, se for um imóvel urbano, nós estaremos falando aí do IPTU, é um deles, é um exemplo deles, né? A dívida do IPTU, ele acompanha o imóvel, então o comprador ele pode assumir essa dívida, como o vendedor também, que está no momento de se pagar o ITIV, que é o Imposto de Transmissão entre Vivos, na aquisição imobiliária. Doutora Elita, estamos falando da matrícula do imóvel. No caso, na matrícula também consta o proprietário, o nome do proprietário daquele imóvel, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que algumas pessoas, não vou nem dizer muitas, mas já aconteceu, caso em que a pessoa vende algo que não é dela, né? E aí você faz um contrato de compra e venda acerca de um imóvel, não consulta no cartório as informações acerca do imóvel e depois descobre que aquela venda é anulada, porque na verdade quem lhe vendeu não foi o devido proprietário. Então, na matrícula tem todas essas informações, né? Tem. Nós temos um problema aí, a questão das fraudes. E nós temos também a venda legítima, mas não regularizada. Como assim?
Eu posso ter comprado o imóvel, ter feito uma escritura particular de compra e venda ou apenas um contrato de compra e venda. Isso me garante direitos reais se esse contrato de compra e venda ele for averbado na matrícula do imóvel. Então, se eu retirar uma certidão imobiliária, lá vai constar o proprietário. Não vai e vem também o contrato de compra e venda que foi averbado naquela matrícula. Era comum vender imóvel e não fazer escritura pública. Fazia apenas a escritura particular ou uma procuração pública. Isso não mudava o registro imobiliário no cartório, mas a posse do imóvel sim. Então foi se convencionando, até pelo valor dos emolumentos cartorários, a população foi tomando algumas medidas para ir transferindo a posse, mas não a titularidade. Aí acontece também, nem sempre é uma fraude, dificulta a regularização e a transferência do imóvel, mas nem sempre se configura uma fraude. Doutora Elita, ainda falando sobre essa compra e venda de imóveis, além do valor, né, que o comprador vai desembolsar para pagar aquele imóvel, que outras taxas ele vai ter que arcar, né, para efetivar realmente essa compra? Nós temos um descritivo deles, né? Existem as taxas que já são inerentes à própria propriedade em si, que é nós temos aí o de imposto, nós temos o IPTU, eu vou generalizar, não individualizar o que é imposto e o que é taxa, tá? E o restante são emolumentos cartorários. Nós temos a pré-notação, o imposto de transmissão entre vivos. Na transmissão imobiliária, nós também temos as cessões, mas aí nós estaríamos na seara do inventário, porque nós temos as cessões onerosas e as não onerosas. Por que que eu mencionei a cessão no direito imobiliário? Devido a gente não regularizar e os imóveis não irem sendo feitos os inventários, vai passando de pai para filho, as vendas vão sendo feitas regulares e as pessoas tentam essa regularização através de uso capião e dificulta o contrato de compra e venda. Então a gente tem que primeiro identificar como está o imóvel para saber se ele pode ser vendido com um contrato de compra e venda detalhado, né? Ou se ele vai precisar realmente averbar em matrícula. E aí Tolita, a senhora já, durante esses esclarecimentos, tem falado muito em escritura pública, escritura particular. Me informar, escritura pública, o que é essa escritura pública, para que o nosso telespectador ele entenda, porque assim, a gente fala muito em contrato de compra e venda, fala em escritura. Quando eu adquiro um imóvel, é suficiente que eu faça um contrato tão somente de compra e venda? Ou é preciso sobre esse imóvel se lavrar uma escritura pública? E em sendo o caso, por exemplo, é obrigatório para todas as aquisições que o comprador ele venha fazer, é obrigatória a lavratura dessa escritura? A escritura pública, ela é obrigatória. Abaixo de 30 salários mínimos, o cartório pode fazer a mudança apenas com um contrato de compra e venda, desde que ele cumpra os requisitos de escritura. Então, algumas pessoas fazem escritura particular quando os valores do imóvel são abaixo de 30 salários mínimos e consegue modificar a titularidade em cartório em virtude dessa previsão legal. O importante mesmo é a escritura pública. Ela por si só não lhe garante todos os direitos reais, porque nós precisamos fazer a escritura pública e em seguida o registro público. E a gente vai até procurar entender, doutora Elita, o que é então essa diferença entre a escritura e entre esse registro. Mas esse tema vai ficar para o próximo bloco, porque a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Elita sobre direito imobiliário. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha,
e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, então, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidadania, hoje conversando com a doutora Elita Germano, que é advogada, especialista em direito imobiliário, e nós estamos falando, né, estamos conversando no bloco anterior sobre escritura. E retomando esse assunto, doutora Elita, uma dúvida que é muito comum das pessoas é essa diferença entre escritura pública e particular. Quando eu preciso fazer uma escritura pública? Essa é a dúvida de muitas pessoas, então por isso que é importante a gente saber, primeiramente, a diferença entre elas. A escritura pública, ela precisa ser feita sempre que você for vender um imóvel. As pessoas substituem a escritura pública pela escritura particular em detrimento dos valores da escritura pública. Mas o correto é a escritura pública. Após ela ser feita em cartório, ela deve ser registrada também na matrícula daquele imóvel. A escritura pública ela pode ser feita em qualquer região do país, mas o registro daquele imóvel tem que ser feito no cartório daquela comarca. Existem comarcas com mais de um cartório de registro público. Aí vai de cidade a cidade, né? Na nossa cidade nós temos dois. O primeiro, o sexto cartório, que é dividido por zona. Então, o correto é a escritura pública. Ela que vai lhe garantir a transferência da titularidade e o registro público daquele imóvel no cartório. Então, qual seria a diferença assim, entre a escritura pública e particular? Pública, ela é feita no cartório, então? Em qualquer cartório. E a particular? A particular, alguns cartórios fazem, né? Advogados fazem, corretores fazem, imobiliárias também utilizam, principalmente quando estão com incorporadoras. É um instrumento utilizado no direito imobiliário. Mas para o particular que está apenas comprando um imóvel, o mais correto e o mais seguro é a escritura pública. Tanto é, Joyce e doutora Elita, eu já tive algumas vezes ser indagado acerca dessa questão da escritura particular. As pessoas muitas vezes fazem aí compra de aquisição de imóveis e aí fazem escritura, doutor, mas eu fiz uma escritura, mas escritura onde? Existe registro onde? Registro que existe. Você teve em cartório? Não precisou ir para cartório não. Eu tive realmente, eu me lembrei agora, eu fui lá reconhecer uma assinatura.
E aí eu já me passo a ideia de que ela é uma escritura particular. E aí eu peço e realmente o acesso, quando você verifica, é uma escritura particular. Sim, doutor, mas qual a diferença? Doutor, realmente a escritura particular, como eu geralmente procuro explicar, é um documento, é como se fosse um contrato. Realmente você firma entre as partes, você tem valor, você tem imóvel, você tem tudo. Agora, a única diferença basilar e mais importante, que o doutor Elita acaba de esclarecer, é a questão da segurança. Quando você pega uma escritura pública e ela é lavrada em cartório, ali você passa a ser publicidade de um bem que você adquiriu e que existe uma segurança jurídica sobre ele, pelo fato de ter sido registrado por um ofício competente, né? A depender da transação imobiliária, a depender da venda daquele imóvel, ainda é preferível fazer um bom contrato de compra e venda com cláusula de revogabilidade, registrando aquele contrato na matrícula do imóvel. Ainda é preferível este tipo de contrato do que a própria escritura particular. E aí eu vou aproveitar que a gente já tratou agora de escritura, e a senhora também já andou mencionando acerca do que é um registro, mas eu lhe perguntaria, o que é uma escritura pública e o que é registro? Uma coisa independe da outra, uma coisa depende, é um procedimento do cartório, o que é um e outro, e para que o nosso telespectador entenda, a escritura, ele vai resguardar o que na vida dele? O registro independe, se eu fizer só a escritura, é preciso fazer um registro? Eu tenho a mesma segurança que não tivesse um registro? A segurança é o registro, mas a escritura pública precede o registro. Primeiro você faz a escritura pública, com aquela escritura você vai no cartório da zona responsável pelo imóvel e registra aquela escritura pública. Existem imóveis que precisam ser desmembrados. Então vem a prenotação cartorária, o tabelião vai verificar, ou o registrador, a depender da comarca, verificar qual a necessidade na matrícula daquele imóvel até se efetuar o registro. O que é o registro? É quando você muda o nome e os dados do comprador, do vendedor para o comprador. Então mudou o registro daquele imóvel, lá na matrícula, que é o CPF do imóvel. Então, doutora Elita, quando você faz uma escritura pública, você tem ali um documento feito em cartório que vai delimitar valores, bem que foi adquirido, quais são as partes, dimensões, mas a propriedade, é o que me parece, e é o que foi mencionado agora pela doutora Elita, ela só acontece no momento do registro. Do registro. É naquele momento em que há uma transferência de titularidade, é isso? Para informação cartorária, sim. A escritura pública, ela já lhe garante direitos reais, porque você pode, através dela, adjudicar em cartório. Então, depende do procedimento. Mas o que lhe traz a segurança, eu comprei o imóvel, eu estou com a escritura pública, registre, porque você não vai ter dor de cabeça adiante. Doutora Elita, outra dúvida muito comum das pessoas é acerca de construção em um imóvel. Por exemplo, supondo que alguém comprou um terreno e construiu um prédio, uma casa residencial, precisa fazer alguma anotação, precisa ir ao cartório, fazer alguma verbação em relação àquele imóvel por conta da construção nesse terreno? Precisa. Aí a gente vai entrar um pouquinho no direito público. O parcelamento do solo e a construção, ela é fiscalizada, ela é guiada pela prefeitura, em todo o país. Então, para você fazer uma construção, você precisa do ABITS, que é um documento público. Hoje, na Prefeitura de Mossoró, é de fácil acesso, porque a gente pode solicitar online na Secretaria da DEMURB, na Secretaria de Urbanismo, para verificar se aquela planta, se aquela construção está de acordo com o plano diretor da cidade, para evitar prejuízo a vizinhos, para saber se o que está sendo construído pode ser construído naquele local, porque nós temos postos de combustíveis, igrejas, colégios, não é só o habitacional. Então, o plano diretor, ele guia a cidade para onde ela deve crescer, como ela deve crescer, qual a altura dos prédios que pode ser construída em cada bairro, porque nós temos aeroportos, né, um aeroporto aqui, e que próximo a ele tem um limite de construção. A prefeitura é quem controla isso aí. Através do ABITS, aprova-se as plantas, constrói. Após a construção, averba-se na matrícula do imóvel aquela construção. Reforma também? Reforma também. A prefeitura, ela cobra o IPTU através de área construída.
Então ela também tem um controle sobre isso aí. Não é comum. As pessoas às vezes fazem uma BITS, às vezes nem ele faz a construção de forma irregular e mais na frente a gente tem problema. Problema entre vizinhos, problemas da própria estrutura física do prédio que coloca a família em risco, né? Não é uma construção segura. Então é necessário essa orientação da prefeitura e até a fiscalização nessas obras. Porque eu já escutei, inclusive, mas o terreno é meu, a casa é minha, eu posso construir como eu quiser. Eu já escutei, inclusive. Então, assim, essa questão do habites, né, Dalton, é muito importante de ser discutida, né? Com certeza. E assim, é muito comum, o que a doutora Elita mencionou agora, de você ver reformas em imóveis, verdadeiros puxadinhos, né? Que muitas vezes a gente vê falar isso, mas puxadinhos que se transformam em dimensões dentro de uma residência. E não sabe ele que, assim, dá importância de se procurar a quem é competente para autorizar aquela obra, para evitar um problema, inclusive, com a própria família, com os próprios moradores. E, quem sabe, também um problema jurídico futuramente em relação ao vizinho. Então, assim, daí a importância, que a doutora Elita acaba de mencionar, de você vai fazer uma construção no imóvel, procure as vias apropriadas. Pegue o habites. Por exemplo, eu só comprei um terreno, construí uma casa. Tem todo um procedimento a nível de município, claro, e também existe um procedimento a nível de cartório. Então, assim, você futuramente vai ter um imóvel registrado lá no cartório, na zona competente, e não existe um bem, existe um terreno. Então, o correto seria realmente construir, procure o cartório e faça a devida averbação, porque lá, dentro da matrícula, vai constar todo o histórico daquele bem, desde a aquisição do imóvel, do próprio terreno, como também da averbação da casa. Né? Exatamente. Pois é, e o que me parece, às vezes, é que as pessoas, elas não têm esse cuidado, doutora Elita, por medo, por receio de ter que desembolsar algum valor. Então, muita gente, não vou vender minha casa agora, não pretendo vender, então deixa aí, né? E vai esquecendo. E aí, às vezes, surgem problemas que talvez, se você tivesse agido corretamente, você poderia ter evitado. Então, qual a importância que você vê, até mesmo no seu papel como advogado, você que atua na área, né, em que as pessoas regularizem esses imóveis? É a própria segurança. A importância é a segurança do patrimônio, a segurança familiar, né, a sua responsabilidade social também com o seu vizinho. A gente tem construções aqui que são verdadeiras aberrações. A gente tem janelas abertas praticamente em cima do imóvel do vizinho, né? Que não respeita o plano diretor hora nenhuma. No centro da cidade, sem nenhuma acessibilidade. Eu quebrei o pé, passei 45 dias de cadeira de roda. Eu vi a dificuldade no centro da cidade, que meu escritório é aqui no centro, de se locomover. Como é que um cadeirante se locomove? Né? Essas construções, como foram averbadas? São imóveis muito antigos, não podem ser reconstruídos, mas na reforma deles, eles já precisam se adequar ao plano diretor. Nós temos um plano diretor. E o interessante, é impressionante assim, muitas das vezes, você faz um esforço para adquirir, pegar um dinheiro, junta um dinheiro, para adquirir o imóvel. E a parte principal dessa transação toda, a pessoa não se resguarda. Eu digo assim, porque não tem registro, doutor, isso aí eu nunca fiz um registro. Meu amigo, como é que você adquire o imóvel no valor de 200, 300, 400, 500 mil reais e você não faz o básico, que é uma escritura pública e um registro? Porque aí é a segurança do seu imóvel. Você desembolsa uma quantidade razoável para adquirir um bem e não sabe você que não se fazendo esse procedimento que a doutora Elita acaba de explicar, desde a escritura até o registro, futuramente você pode ter uma dor de cabeça. Aquele imóvel pertenceu a fulano no passado e fulano sofre um processo trabalhista, por exemplo, e aquele bem, ele sofre um ônus, porque está ainda na titularidade anterior, a pessoa ingressa com a ação e acaba piorando aquele bem quando você deveria ter sido resguardado e dentro do seu orçamento já incluiu o fator escritura e registro. Né? Isso é recorrente. Nós temos as incorporadoras. As incorporadoras, elas atuam no país inteiro. Então, elas respondem processos trabalhistas em diversos estados. Você adquire um lote dentro de um condomínio, quando você vai tentar transferir aquele imóvel para o seu nome, está a incorporadora com impedimento, com os ônus na matrícula do imóvel. Então, você não consegue
diretamente. Você tem que contratar o advogado para primeiro, a gente chama assim, preparar a matrícula para a transferência daquele imóvel, que é justamente retirar os ônus que encravam na matrícula. E aí eu quero fazer só um gancho, Joyce e Elita, dentro dessa questão da regularidade, do registro, da escritura. Essas informações que ficam a nível de cartório, a matrícula em si, ela tem acesso ao público? Tem. É possível qualquer pessoa que não tem um registro ali, ela procure qualquer imóvel e o cartório tem a obrigação de ceder aqueles dados? Doutora São Elita, dados públicos. Eu vou só lhe interromper, porque eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com a doutora Elita respondendo esse questionamento de Adalto. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania. No bloco anterior, a Adalto fez uma pergunta para a nossa convidada e eu tive que interromper para a gente chamar aqui o intervalo, mas agora, Adalto, pode refazer sua pergunta para a nossa convidada, então, explicar aqui para quem nos assiste. Joyce, porque assim, eu vejo que muitas pessoas querem assim, vou adquirir um imóvel, eu queria ver se consigo localizar um imóvel tal. A minha pergunta foi o seguinte: esses dados que são dispostos lá no cartório, eles são públicos, eles são de fácil acesso? Qualquer pessoa pode chegar ao cartório e solicitar dado referente a qualquer imóvel, a qualquer matrícula? Pode, são dados públicos. Você vai ao cartório de registro da cidade, com o CPF do vendedor, o nome completo do vendedor, localização do imóvel, às vezes até a planta daquele imóvel, e o cartório localiza a matrícula do imóvel, lhe dá as informações através de uma certidão. Nessa certidão vai constar o que você precisa, ou você pode fazer perguntas pontuais, para que a certidão lhe responda as suas dúvidas, mas são dados públicos e de qualquer imóvel. São dados públicos, mas não são gratuitos. A certidão, no caso, quem for solicitá-la vai ter que custeá-la, é isso? Isso, os emolumentos cartorários, né, não são gratuitos. Então, para quem nos assiste, né, doutora Elita? Se você, por exemplo, vai adquirir algum imóvel, ou o que acontece muito em processos judiciais, né, quando você está tentando executar, né, receber, numa linguagem bem popular, quando você está tentando receber os valores em decorrência de uma dívida e você está procurando bens daquela pessoa, você pode então ir até o cartório e solicitar então, claro, com o nome, com o CPF, para ver se a pessoa tem então bens no nome dela, imóveis no nome dela. Mas aí vai ter que custear então essa certidão no cartório. A certidão é mais recomendável quando você está na esfera administrativa, né, a extrajudicial. Se você está fazendo uma execução de uma dívida e ela é judicial, o correto é que, através de ofício, o cartório informe naquele processo se existe imóveis registrados no nome daquele devedor. Economiza um pouco para o autor da execução, o titular do direito. A certidão ela é mais válida para a transação imobiliária e para o direito extrajudicial.
Doutora Elita, a gente ainda poderia até fazer outros questionamentos, mas em virtude do nosso tempo, não vai ser possível. Mas de toda forma, a gente deixa aqui as portas do programa, né, abertas para que você possa retornar outras vezes e falar conosco sobre outros temas, né? Você que é especialista também em direito público. Então, a gente convida desde já para que você possa retornar e conversar conosco sobre outros temas também. Eu que agradeço a acolhida e o convite. Bom, Adalto, Elita, eu vou pedir a vocês que continuem aqui conosco, porque agora a gente vai chamar o nosso professor Pietro Medeiros com seu quadro Dicas de Concursos. Pietro sempre chega falando aos nossos telespectadores concurseiros, dando dicas, informações sobre editais também que estão em aberto. Então, vou chamar a nossa convidada, a Adalto, também, para que a gente possa assistir agora o quadro Dicas de Concursos. Olá, você que nos assiste aqui na TV Câmara, no programa Cidadania, com o nosso quadro aqui semanal. Atenção, concurseiros! Hoje vamos falar para quem é concurseiro ou que faz também provas do Enem, certo? Então fique atento que o tema de hoje é muito importante, né? A gente tem ouvido bastante relatos de pessoas que já estão há muito tempo aí na batalha e não conseguem a aprovação, né? Existem vários fatores para isso, mas um dos principais, que eu vou elencar aqui como um dos principais, é o excesso de material de estudo. Você deve estar se perguntando, mas não é bom ter vários materiais de estudo? Aí você tem que ter a lógica do seguinte, depende de como você usa, né? Então vamos falar aqui de concurso. Então você tem um concurso e esse concurso ele tem um edital. E lá está prevista várias normas, várias leis, vários conteúdos, certo? E muita gente, ou seja, a grande maioria das pessoas não conseguem bater o edital completo. Ou no máximo, ou no mínimo, passar os olhos em todos os assuntos do edital. Ninguém aqui está dizendo que você tem que estar aprofundando em todos os temas, até porque você tem que estudar de forma estratégica. Mas você tem que pelo menos ter ali uma noção de todos os pontos, certo? Então, se você vai estudar ali informática, por exemplo, você tem que ter passado ali pelo conteúdo, seja de forma superficial ou dando uma aprofundada um pouco. Claro que alguns temas você vai ter que aprofundar, né? Mas isso aí você vai saber mediante estatísticas de provas de concurso, quais os assuntos caem mais. Mas com relação ao material, é o seguinte, muitas pessoas estão aí nas redes sociais e quando sai um concurso público, quando sai um edital de um concurso público, vários cursinhos, vários professores começam a postar vários tipos de materiais, certo? Ele começa a postar aí utilizando aquela ferramenta de marketing digital. Então, imagine que você tem um material X, um material bom, atualizado, e que você fica ali, rapaz, mas será que aquele outro material não é melhor? Será que eu tenho que estudar por aquele material de questões? Então você fica ali numa bolha com muita informação, com muita propaganda, e aí você, eu vou comprar esse, e aí você senta na sua mesa e você tem uma disponibilidade imensa de materiais, e materiais bons. Só que o grande problema é que você não consegue estudar nenhum de capa a capa. Entendeu? Então você começa a estudar um, mas o outro é melhor, aí você pula para o outro, mas aquele ali o professor disse que ele passou por aquele, eu vou nele, aí você vai para o outro. Isso aí o tempo passando, a prova chegando, quando chega ali uns 20 dias para a prova, você olha e você diz, eu não estudei o edital todo, não estudei nem metade do edital, eu gastei aqui um valor X, investi em materiais, mas eu não consumi nem metade de todos esses materiais. Então acaba que você não consegue fazer um estudo direcionado, você não consegue bater todo o conteúdo do edital. E o cara que está só com o material, que ele leu uma vez, leu duas, ele já está com tudo na mente ali. Às vezes cai uma questão, ele já sabe até qual é a página que está ali no material dele. Por quê? Porque ele teve contato com aquele material, ele tem uma afinidade já com o assunto e ele viu o assunto de ponta a ponta. E você que está com vários materiais, você não consegue avançar no edital.
né? Então isso aí, pessoal, é um grande problema. Então a dica que eu dou é, escolha um material, seja qual for, o melhor que você acha ali, fique com ele, bata ele de ponta a ponta. Conseguiu bater aquele material? Agora vou comprar um material de questões. Compre, vá lá e bata de ponta a ponta. Não fique só comprando material, colocando no seu computador e no final você não vai fazer nada. Você não vai ler um nem outro e vai estar numa sistemática que a prova vai chegar e você não conseguiu avançar no edital e no final você vai ser reprovado, né? Então, quem passa não é quem estuda mais, mas é o que estuda de forma mais direcionada, o que otimiza o tempo, o que estuda de forma mais inteligente, certo? Às vezes tem pessoas muito preparadas, mas que não passam na prova. Por quê? Porque não sabe fazer a prova, não tem costume de estar sentado e concentração. A gente vê muito isso nas provas da OAB. O candidato ele não consegue nem terminar a prova, porque a prova é gigante. Então não adianta estudar por estudar, você tem que estudar de forma estratégica, com inteligência, sabendo o que cai mais, o que cai menos, sabendo o que você sabe mais, o que você sabe menos, para que seu edital fique de forma horizontal e você consiga bater ele de ponta a ponta, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso. Quem é antenado aí, quem está estudando para concurso, tem que ficar bem atento a esse quadro de Pietro, porque Pietro é um professor, né? Ele já atua como professor há bastante tempo, né? Em cursinhos, nas redes sociais dele também ele dá muitas dicas, resolve questões. Então, fica aí a dica para quem também está estudando para seguir o professor Pietro Medeiros no Instagram. Adalto, obrigada, mais uma semana pela nossa conversa, agradeço mais uma vez a doutora Elita pela participação. E isso, falando de dica, né, Joyce? Hoje já tivemos a doutora Elita aqui tratando um pouco do direito imobiliário e que trouxe muitas dicas àquelas pessoas que, por exemplo, vão adquirir o imóvel pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, mas que tomam as precauções, os cuidados para evitar um problema futuro. As irregularidades, a forma de contratação, os cuidados no que diz respeito à aquisição prévia com relação a pendências de débitos, matrícula do imóvel, o que é um habite, qual a obrigação, qual a sequência que se fazer, por exemplo, para regularizar o imóvel. Então hoje o nosso bate-papo foi bastante interessante, esclarecedor, e tenho certeza que o nosso telespectador que vai adquirir o imóvel, o que está adquirindo e está em processo de regularização, com certeza passará a ter mais cuidados, mais precauções nesse momento de se levar uma regularidade desse bem que foi adquirido. Adalto, doutora Elita, e se eu pudesse resumir nossa conversa em uma palavra, eu diria planejamento. Para você que vai adquirir um imóvel, né, planeje-se financeiramente, mas também tecnicamente, eu diria, para você poder se resguardar, né, como o Adalto falou, procedimentalmente, o que eu devo fazer, a quem eu devo recorrer, né? Então, agradecemos mais uma vez, doutora Elita, a sua participação, que foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu convido você a permanecer aqui na tela da TV Câmara Mossoró. Próxima semana, próxima quinta, 7 horas da noite, nós estaremos aqui com mais um tema, mais um convidado, levando informação para você. Estamos esperando a sua contribuição lá no nosso Instagram. O que você quer ver a gente aqui discutindo, debatendo sobre o que você quer tirar dúvidas. Nós estamos aqui para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Até o próximo programa. Tchau!